Num dos devocionais dessa semana, eu coloquei uma citação de Mark Chirona, que diz: é um imperativo que saibamos o que significa viver, ouvir e discernir as coisas do mundo ao qual verdadeiramente pertencemos. Eu tenho o hábito de, sempre que eu utilizo uma citação, de descobrir quem é a pessoa que fez essa citação, qual é o seu trabalho, em que ela está comprometida. Eu descobri que esse homem é um palestrante, um pregador, que trabalha intensamente na tarefa de levar pessoas a transformarem a sua mente. E me chamou a atenção nessa frase: qual é o mundo que nós pertencemos? Eu tenho repetido diante de vocês várias vezes que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre e sabemos que somos cidadãos do reino dos céus, mas ainda não estamos no céu. Então, se somos cidadãos do reino dos céus, mas ainda não estamos no céu, nós sabemos, pelo ensino de Jesus, de uma forma clara e cristalina: no mundo tereis aflições. Aflições está relacionado diretamente à dor, às tribulações, às angústias desta vida. Por isso a pergunta: qual a dor no seu processo? O quanto de dor, o quanto de luta, o quanto de tribulação está envolvido no processo da sua vida? É aí que eu entendo: a dor é o preço do progresso, não fuja dela, cresça através dela. Então isso faz a gente pensar que essa dor tem algum papel na nossa vida. Só que o desafio é que nem toda dor gera progresso, crescimento ou avanço. Contudo, algo tem que estar claro para nós: não há progresso sem dor. Há um preço a ser pago. E pensar isso envolve a gente olhar para as Escrituras. Nós precisamos voltar os olhos para as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, elas são a fonte da nossa cosmovisão. A gente enxerga a partir da Bíblia, a gente enxerga a partir dos pensamentos de Deus. Então, quando você compreende isso, você tem que olhar para a Bíblia. Por quê? Porque você vai descobrir que a Bíblia, ela apresenta diversos tipos e perspectivas da dor. Como que essa dor, ela realmente funciona na nossa vida? Como que eu posso avançar em meio ao sofrimento? Como eu posso crescer a partir do sofrimento? E é aí que você precisa parar, para você poder olhar com bastante atenção. Por quê? Porque aqui em Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 e 3, a dor da disciplina, que gera correção e santificação. O autor aos Hebreus diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aí eu pulo aqui para o verso 11, mas você depois pode considerar o texto todo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina produz dor, no sentido de correção, também no sentido de santificação. Você pode comparar aqui João 15, quando Jesus ensina a respeito da videira. Ele diz que todo ramo que estando no Senhor, Ele levanta.
É a primeira disciplina. Ele vai lá, levanta você, tira você do chão, porque quando você olha para uma parreira, você vai ver que os ramos que estão muito rente aos chãos, eles não produzem frutos. E a ideia não é simplesmente de cortar para lançar fora, mas é de levantar. Então isso gera dor. Mas é muito interessante quando você contempla uma parreira, que ela precisa ser podada. Isso significa que você pode estar hoje num estado de muitos frutos. Só que quando você está num estado de muitos frutos, Deus vem e poda a sua videira. Ele poda a sua vida. Por quê? Para que você produza mais frutos ainda. Então, você precisa avaliar. Você está sendo podado para produzir muito mais frutos? Ou você está sendo levantado, você está sendo corrigido, e aí gera dor, porque há pecado, há transgressão dos princípios do eterno. E o problema, queridos, é que a gente vive uma vida autônoma, a gente vive uma vida automática, a gente não considera os aspectos sobrenaturais do relacionamento que nós temos com Deus, por isso a gente não consegue entender a dor da disciplina. Mas não é somente isso, há a dor da provação da fé, como fortalecimento espiritual. Tiago diz: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, quando nós pensamos no relacionamento com Deus, a gente precisa entender que Ele nos chamou para uma vida completa. Ele chamou a gente para a gente mergulhar nele e viver uma vida do 8, uma vida completa. Uma vida que leva para o infinito, uma vida que leva para além, uma vida que transcende, que sai do lugar comum. Você está entendendo que Deus chamou você para viver fora do lugar comum? Você consegue compreender essa realidade? Esse é o nosso desafio, mas há também um aspecto de consequência do pecado. Ensino espiritual e moral, não se deixe enganar. Gálatas 6, versículos 7 e 8. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. O que você tem semeado? Como você está vivendo esses 40 dias de jejum? Eu, quando estava estudando essa semana, eu entendi que falar sobre a dor era necessário. Porque quando você se dispõe a viver um período de 40 dias, o nível espiritual sobe. E se o nível espiritual sobe, o nível de confronto também. E o nível de afronta. Então você não pode ser ingênuo. Achar que você decide jejuar 40 dias, você decide ter tempo devocional todos os dias, e isso vai ficar de graça. Você não vai ter oposição, você não vai passar dificuldade. E aí é que você percebe como é preciso pensar nas semeaduras da nossa vida. Porque se o grão de trigo, João 12, 24. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, o que acontece, gente? Dá muito fruto. Dá muito o quê? Dá muito o quê? Qual é a expectativa de Deus a seu respeito? Que você produza muitos frutos. Que você produza muitos frutos. E aí ele diz no capítulo 15 de João, no versículo 17, ele diz: olha, se você entender que não foi você que escolheu a ele, mas ele que escolheu a você e designou para que você vá e dê muito fruto, e fruto que permaneça. Então não é qualquer tipo de fruto, é fruto que permanece para a eternidade. Ele diz assim, você pode pedir o que você quiser.
que eu dou a você. Você não está entendendo? Ele diz assim, ó, você pode pedir o que você quiser, que eu dou a você. E aí você começa a entender que há outro tipo de dor. Olha aí, ó, mistério da soberania de Deus. Jó foi um cara que teve uma grande crise na sua vida, mas essa crise foi tão forte, mas ele respondeu a essa crise com fé. Jó desistiu? Eu estou citando aqui só o capítulo 1, versículos 20 e 22, quando Jó diz, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, tudo isso em ato de humilhação. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de coisa alguma. Queimou arroz, você reclama. Fura o pneu do carro, você reclama. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, mas ainda estava com a saúde. Se você for para o capítulo 2 de Jó, você vai ver que agora Jó tem que lutar com a enfermidade no corpo. E aí a mulher chega para ele e fala assim, Jó, por que você ainda glorifica a Deus? Veja, é esse estilo de adoração que eu e você estamos vivendo, porque ele diz, louvado seja o nome do Senhor. Ele louvou a Deus no meio de um grande sofrimento, que está envolvido no mistério da soberania de Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber e fazer uma avaliação. Qual é a dor no nosso progresso? Essa dor também pode ser fruto de perseguição por justiça. Participação nos sofrimentos de Cristo. Amados, não se surpreende com o fato, o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Olha, é um fogo que aparece na nossa vida como se tivesse algo estranho acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês estão insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Irmão, olha para esses, deixa eu voltar aqui no meu esboço para ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 motivos de dor. Como é que você consegue categorizar as dores da sua vida nesse momento? Elas estão dentro dessas perspectivas? A dor do pecado está dentro dessa perspectiva, porque o pecado produz dor. Você precisa compreender que nós estamos em um ambiente caído. Nós não estamos no céu, nós somos cidadãos, fala assim bem alto, eu sou um cidadão do céu. Grita mais alto, eu sou um cidadão do céu. Mas você está vivendo na terra. Então isso implica que vamos viver oposição. E esse é o grande desafio, porque quando Pedro ensina aos seus discípulos, aliás, João 1 João 5,19, ele fala que o mundo jaz sobre a influência do maligno. O Salmo 115 mostra isso de forma clara, que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ele diz, os mais altos céus, Salmo 115, pertence ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. E aí a gente peca e entrega a terra para Satanás. Aí você vai entender esse aspecto preponderante da realidade da vida terrena. Quando você olha hoje para o conflito Israel e Irã,
Israel não está lutando contra os filhos de Ismael. Israel está lutando contra a Pérsia, um inimigo antigo, que continua cooperando para a destruição dos judeus. Você lembra da oração de Daniel? Você consegue perceber quando Daniel estava orando, e que o anjo demora 21 dias para descer em sua resposta à oração. E o anjo diz o quê? Eu fui enviado imediatamente quando você começa a orar. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Você sabe que esse príncipe da Pérsia era um principado que governa o segundo céu, e resistiu ao arcanjo. E aí você começa a entender o sentido espiritual do que você está vendo. Então você não pode simplesmente olhar a vida de uma perspectiva natural. Você já era para estar grande, você já é para ser maduro na fé, para compreender os aspectos espirituais das lutas que você está enfrentando. Quem está entendendo aí, dá glória a Deus. Você percebe essa necessidade? Porque é essa miopia espiritual que tem feito com que a gente não avance. Você acha que você está brigando com o seu marido. Às vezes, a gente em casa, eu e minha esposa, a gente percebe que quando a gente se aproxima de chegar em casa, vem uma seta. E aí você não percebe de onde veio o tiro. E aí você não entende o que está acontecendo. Está tudo bem, mas de repente vem um pensamento que não é seu. Veio de onde? Foi soprado sobre você. E aí você começa a discutir, você começa a brigar. Para pensar, irmãos. Para pensar. Nós precisamos ter uma visão espiritual mais acurada, mais profunda, para que nós entendamos. Nós não podemos viver numa perspectiva de determinismo. Por quê? Olha aqui, Deus nos dá uma ordem. Há um imperativo sobre a minha cabeça. O meu progresso em Deus é esperado por Deus. O meu progresso em Deus é uma expectativa do céu. Quando Pedro diz, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de Jesus. Então eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver o meu relacionamento. E eu, quando desenvolvo o meu relacionamento com Cristo, isso afeta todos os aspectos da minha vida. Então, se eu estou hoje com 59 anos, no meu ministério pastoral, eu preciso crescer na graça. Ou seja, há lugares aonde eu preciso entrar que eu ainda não entrei. Há lugares que eu preciso experimentar Deus que eu ainda não experimentei. Quando Pedro diz isso em 2 Pedro 3,18, você entende que há um imperativo, ou seja, quanto de espaço há para eu crescer? Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele diz que há ilimitado espaço no capítulo 4. Ele diz, até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Que lugar é esse? Então para com esse mimezinho de salvação pela graça, e está tudo do mesmo jeito que há 10 anos atrás. Você está preso nos mesmos rudimentos. Você está preso nos mesmos lugares. A sua vida não avança porque você acha que vai para o céu. Pode ser que você até seja salvo, mas não vai para o céu, vai ficar na terra. Ué, ficar na terra? Não vai todo mundo para o céu? Vai estudar, filho. É aí que você começa a perceber que a Bíblia, Deus faz uma pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui. Será que Deus tem prazer na sua dor? Olha o que ele pergunta. Terei eu, Ezequiel 18:33. Terei eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ao contrário, Ele tem alegria na morte dos santos. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Eu quero que você entenda uma realidade espiritual. Quando a gente fala de dor, de sofrimento, nós precisamos entender que, volto a repetir
1 João no capítulo 5, 19, estamos no mundo caído. É preciso que entendamos que no momento em que pecamos à semelhança de Adão, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. E aí, quando você entende isso, você começa a compreender o peso da salvação, o poder da salvação sobre nós. E aí a gente começa a entender como é desafiador, como é possível alcançar um nível mais intenso, mais profundo, que requer de nós uma disciplina e uma perspectiva que leve a gente para lugares mais profundos. Eu separei aqui uma série de outras formas de crescer em Deus. Porque o crescimento não é só pela dor. Não é só pela dor que você cresce. Santificação, segundo aos Coríntios 3,18. Eu não vou ler essas referências aqui porque não vai dar tempo. Não é o foco do meu ensino nessa manhã. Eu quero que você pense que Deus espera que você seja conformado a Cristo, que você tenha maturidade espiritual e que o fruto do Espírito, bem como as bem-aventuranças, sejam encontradas todas elas em nós. O fruto do Espírito não é só ter paz. Então, eu preciso ter paz, mas eu também preciso ter alegria. Em mim vai ter que ser encontrado paz, alegria e domínio próprio. Longanimidade. Tem uma canção que eu não lembro quem fez, mas dizia: longanimidade é paciência, é saber esperar a hora do almoço, do lanche e do jantar. A gente começa hoje no trabalho, a gente quer ser gerente amanhã. Sabe quando você vai ser gerente? Desse jeito? Nunca. Por quê? Porque toda árvore que é plantada precisa ter raízes. São as raízes que sustentam a árvore. Então, todo crescimento, ele é sustentado e estabilizado. O que você quer, Maurício? A referência? Sustentado pelas raízes. São as raízes que sustentam no tempo da seca. Porque se você tem raízes profundas, essas raízes vão alcançar lençóis freáticos que estão mais embaixo. Água que está no solo. Essas raízes vão segurar o vento. Então eu não posso achar que eu cheguei num lugar hoje e que amanhã eu vou chegar lá em cima, porque não vai. Não é assim. E aí o que acontece? Você pode até receber uma propulsão daquelas meteóricas, só que aí no primeiro motim que seus colegas de trabalho fizerem contra você, você cai. Porque você acha que eles não vão fazer motim contra você? Sim ou não? Ô, irmão, acorda. Nós vivemos num lugar de hostilidade e de oposição. Paulo, ele fala no capítulo 7 aos Romanos, ele fala claramente: miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Qual morte? A morte que o pecado produz. Então vamos olhar isso aqui, olha só. O sofrimento também é bom, ó. O sofrimento pode produzir caráter. Você olha lá Romanos 5, fala: justificados, pois, por Deus, temos paz com Deus. Aí fala de tribulação, tribulação que gera perseverança, perseverança que gera um caráter aprovado.
E o caráter aprovado gera uma esperança, e uma esperança que não nos decepciona. Vocês estão me entendendo? Eu estou indo rápido. Estou indo rápido? Deus pode usar as adversidades para o seu bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, todas as coisas. O gás acabou, Deus está falando. O carro quebrou, furou o pneu, Deus está falando. Tudo fala. Tudo fala. O filho caiu, Deus está falando. Deus fala o tempo todo, por meio das circunstâncias. Por que Ele fala por meio das circunstâncias? Porque Ele quer nos levar a ouvir e discernir as vozes, treinar a gente. A disciplina divina visa a nossa santificação, Hebreus 12, 5 a 11. Já falamos sobre isso. Então você começa a perceber que o sofrimento, ele tem um caráter em nós. E aí, quando a gente entende isso, você começa a olhar para as circunstâncias, você começa a avaliar a sua vida de uma forma a entender: eu pequei? O Espírito Santo vai te falar se você está pecando. Isso está acontecendo por quê? E aí é muito legal aquilo que eu pude ministrar essa semana, está lá. Você se deparou, era dependente químico, estava preso num relacionamento de vício, preso nas suas emoções. Aí Jesus vem e passa assim, aí está você lá, com a sua roda dos amigos. Aí ele vem com os discípulos dele aqui da nossa igreja. Aí a turma pergunta para ele: ah lá, Jesus, foi ele quem pecou ou foram os seus pais que pecaram para que ele tivesse nesse buraco aí? Aí você está lá com um monte de namorado, com um monte de gente usando o seu corpo, e aí vêm as pessoas e apontam para você: foi ela que pecou? Ou foram seus pais que pecaram para que ela estivesse? Aí Jesus simplesmente olha para você, na condição que você estava, e ele diz: nem ela pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nela as minhas obras fossem manifestas. Aí você entende aquele cego de nascença. Você olha para aquele cego de nascença. Jesus faz lodo no chão, bota nos olhos deles, manda ele se lavar no tanque de Siloé, e ele volta vendo. Aí o pessoal quer dizer para ele: vem cá, você é aquele cego porque, olha só, se você tiver a visão dos céus, preste atenção no que eu vou te dizer, a visão dos céus muda a sua vida. Porque o cego, ele tinha globo ocular? Não, ele era cego de nascença. Ele tinha terminação nervosa que fazia a conexão dos olhos com o cérebro? Não. Quando Jesus restaurou a visão dele, restaurou a visão completa, então a feição dele mudou. Ele ficou mais bonito, as pessoas olhavam para ele e ficaram com dúvida de distinguir: é você mesmo? Aí ele faz a máxima declaração, diz que aquele homem é pecador. Ele diz: se ele era pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Você entende que Deus quer levar você para esse lugar de visão? Uma visão que restaura, uma visão que impulsiona, uma visão que capacita, uma visão que estabelece. É a visão que vai fazer isso na sua vida. É a perspectiva com que você olha, mas não só a perspectiva com que você olha, mas é a perspectiva com que você caminha. Então, peraí, você vai começar a entender: peraí, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu às vezes chego em casa e eu estou cansado, a minha mente está cheia. Aí o que eu faço? Eu vou entrar para o escritório para estudar? Não. Se eu entrar para o escritório para estudar, não vai dar certo. O que eu faço? Eu desligo a minha mente, assisto alguma coisa para ficar sentado assim, catatônico para a televisão, aí a minha mente simplesmente sai e eu durmo. Acordo 3 horas, 4 horas e vou trabalhar. Porque não dava para fazer naquele horário. Eu precisava de um tempo de zerar a carga de estresse do meu corpo, de descansar o meu corpo.
Então você começa a aprender a fazer o que você tem que fazer. É a visão de Deus dentro de você que te impulsiona para isso. Por isso que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem, porque não tem disciplina. Aí você vê Hebreus falando: olha, eu disciplino vocês como filho. Será que perder aquele emprego não foi disciplina? Não foi correção? Será que ser quebrado financeiramente não foi uma disciplina? Uma oportunidade para você alinhar a sua vida com Deus e dar saltos? Por que algumas pessoas conseguem e outras nunca conseguem? Por quê? Olha aqui, ó. José, 13 anos de adversidade, sabedoria para governar. O que José se tornou? Governador do Egito. Foi preso, foi acusado, foi vendido, foi preso, foi acusado injustamente, ficou encarcerado, ele ficou preso. O cara foi pedir ajuda dele, ele ajudou e falou assim: não se esquece de mim não. E o tempo foi passando e José estava onde? Preso. Sendo, como diz a irmã ali, moldado. Moldado. Fala assim: Jesus quer me moldar. Por isso que ele disse, ó, apertado é o caminho, hein? E estreita é a porta que conduz à salvação. Quem quer ir para o céu aí, dá glória a Deus? É apertado. É apertado. Paulo, Davi, também 13 anos de perseguição, 13, 14 anos, fugindo de Saul. Ele demonstra uma intimidade com Deus nos Salmos, um relacionamento que a gente quer ter. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele entra na caverna de Adulão e só encontra gente ferrada. Ele realmente se tornou um líder de um time ferrado, mas os caras se tornaram os valentes de Davi. Os caras se tornaram com ele a maior potência, o maior rei de Israel. E aí você olha para Paulo, as suas prisões e açoites geraram cartas que edificam a igreja. Quantos de nós já fomos edificados pelos sofrimentos, pelos chicotes, pelos açoites que Paulo sofreu? Fala assim para o pessoal que está do seu lado: chegou a nossa hora. Fala para ela assim: agora quem vai levar açoite sou eu. Mas é isso mesmo, gente. Você acha que você vai prosperar por causa dos seus lindos olhos azuis, Daniele? Que nem tem. Você acha que vai chegar a algum lugar porque você é a florzinha de Jesus? Ainda tem coragem de dizer: eu sou a menina dos olhos de Deus. Para, irmão. Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Você conhece Moisés? Conhece meu servo Moshe? Moshe chegou diante do Eterno e falou assim: Deus, deixa eu entrar na terra prometida. Moisés, Moshe. Deus fala assim: não me fale mais nisso. Viu, mas não entrou. Tu já viu Deus pela rocha, pela fenda da rocha? Já viu? Já viu, Nestor, Deus pela fenda da rocha? Não, né? Tu acha que Deus não quebrou o galho de Moisés, vai quebrar o teu e o meu? Vocês estão pensando que é brincadeira? Não é não, irmão. Pesado fostes na balança e foste achado em falta. Nós precisamos entender que não há almoço grátis no reino do Espírito. Nós fomos comprados para viver uma vida, um estilo de vida. E aí Deus nos deu meios para a gente crescer. Aí, ó, palavra de Deus, oração, comunhão, disciplina. Tudo isso é meio para crescimento. A graça é um meio para crescimento, é um poder que nos capacita e nos impulsiona.
Então não há como fazer, não há saída, não há alternativa. Nós precisamos entender essa realidade. Nós precisamos compreender a dimensão dessa vida em Deus. Não há saída, não há caminhos fáceis. Então eu vou repetir o que eu falei no começo. A dor é o preço do progresso, não fuja dela, cresça através dela. Vou repetir. Nem toda dor gera progresso, crescimento, avanço. Contudo, não há progresso sem dor. Há um preço a ser pago. E agora eu quero dizer isso aqui para você, ó. Precisamos abandonar o conforto e a estagnação. Por quê? Porque nós somos uma geração que vive a dimensão mais confortável da humanidade. Você não precisa carregar água para sua casa na lata. Você tem banheiro para fazer as suas necessidades fisiológicas dentro de casa. Você tem esgoto. Você tem água encanada para dentro da sua casa e você aquece a sua água. Você tem energia elétrica. Você tem gás. Você não precisa catar lenha para fazer comida. Então, nós acreditamos de verdade, porque isso produz uma bolha onde a gente vive. E a gente acredita que todas as pessoas vivem essa realidade no mundo, mas milhões de pessoas não têm água. Elas precisam caminhar metros, dezenas, centenas de metros para trazer água num galão de 20 litros para dentro de casa. Dezenas de milhares de pessoas no mundo não têm eletricidade. Não tem aquecimento, não tem gás. Então, quando você olha para isso, você acha que você tem esse direito, que você merece isso. E aí você não consegue entender que, se você quer crescer em Cristo, se você quer crescer profissionalmente, você tem que abandonar o conforto. Você tem que submeter a sua vida a uma disciplina. Talvez ser o primeiro a acordar e o último a dormir. Isso é possível por um tempo das nossas vidas, em que nós vamos ter que nos submeter ao escrutínio do Espírito Santo. Se a gente quer atingir um determinado objetivo. O que nós, como pais, estamos fazendo para os nossos filhos? Por quê? Porque muitos de nós, fomos criados num lugar de disciplina, de correção, de realmente... Os nossos pais foram extremamente duros com a gente. E aí o que a gente produziu? Nós fomos leves com os nossos filhos. Só que fomos tão leves com os nossos filhos, que tornamos os nossos filhos irresponsáveis e incompetentes. Talvez você seja do tempo, como eu, quando eu cheguei na casa do meu avô, ele não esperava não, ele dava a mão. E dar a mão significava o quê? Meu avô nasceu em 1904. Eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. Ele dava a mão para beijar e significava o quê? Peça a bênção, meu filho. Peça a bênção ao seu avô. E eu tinha que beijar a mão dele. Como é que a turma entra em casa hoje? E aí, coroa? Dá um dinheiro aí. Não. Ele tem a capacidade de pedir um dinheiro para sair com a namorada. Ele não tem nem dinheiro, é incompetente financeiramente, quer namorar. Pronto, falei. Ou seja, ele vai sair com a namorada, vai dar beijo e abraço na tua custa, na tua conta. Você está sustentando esse relacionamento. Só que a gente não percebe, sabe por quê? Porque a gente está num ambiente de conforto. Aí a mãe faz assim, não faz isso com o menino. Pô, o cara tem 24 anos. Quando você tinha 24 anos, onde é que você estava? E agora você está dando mole para ele por quê? Sabe o que vai acontecer? Quando ele tiver 48, ele está na sua casa ainda. Porque é isso que acontece, o tempo vai passando e a gente não percebe. Então nós temos que sair desse lugar de conforto e estagnação. Por quê? Porque nós fomos chamados para o progresso.
Nós fomos chamados para avançar. Nós fomos chamados para crescer. Fala assim: o crescimento é o meu caminho. Eu fui chamado para frutificar. Eu fui chamado para crescer. Rick Warren, ele diz, num dos seus livros, ele diz: todo ser vivo, saudável, cresce. Qual é o maior desafio de um pai atípico? É que ele vai ter que estar presente na vida do filho dele para sempre. E aí você descobre os conflitos que isso traz. As demandas que são uma demanda para a vida toda. E nós somos confrontados com essa realidade. É por isso que Deus está chamando a gente nesse tempo de 40 dias de jejum para crescer. O crescimento é o nosso caminho. Deixa eu orar. Pai, muito obrigado, porque nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém.